Aí, prontinho. Agora deixo o palco para vocês, Gisela, Vanessa. Um bom evento a todos. Obrigada, Karen. Bem-vindo todos vocês, né? Uma boa noite. Iniciamos mais uma quinta-feira especial aqui na Russell Bedford, né? Com nossos amigos, parceiros, colegas, e tendo, né, esse tema tão importante para nós, né? Que estamos nesse mundo aí globalizado, digitalizado, online, on-time, que é falando sobre a transformação da auditoria nesse mundo digital. A gente tem aqui o chat, a ideia é que vocês se sintam bastante à vontade, esse é um bate-papo, a gente trouxe um tema que é bastante atual, né? Então, a ideia é que vocês possam interagir conosco, utilizem bastante o chat, eu vou estar aqui disponível para tirar dúvidas, para levar as considerações que vocês fizerem aqui pelo chat para a Vanessa, que é a nossa palestrante de hoje. E a gente só pede para que vocês mantenham os microfones desligados, tá? Para não escapar nenhum ruído que atrapalhe a nossa palestrante. E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui no chat para responder e também trazer esse questionamento na palestra. A gente tem aqui um prazer, né, de ter vocês conosco essa noite. Eu sou Gisela Coimbra, sou sócia-diretora da Russell Bedford. É uma empresa que já está há 38 anos no mercado internacional e há 10 anos no Brasil, sendo as suas principais áreas de consultoria financeira, auditoria, contabilidade, perícia, tributação. Pode passar, Vanessa. E temos um grande orgulho, né, de que esse ano nós fomos escolhidos, né, como uma das melhores empresas para se trabalhar. Foi uma votação de todos os nossos colaboradores e isso nos enche de bastante orgulho. E uma das coisas que a evolução da Russell no Brasil vem trazendo são exatamente esses espaços, né, para fomentar a educação, o conhecimento, o bate-papo, não só para as pessoas do mercado, mas também outras pessoas de outros mercados, outras áreas, para estar aqui conosco nesses eventos, tá? Eu queria também falar para vocês, pode passar, Vanessa, o slide, que a nossa ideia, enquanto Russell, é levar vocês mais longe, seja pessoa física, pessoa jurídica, a gente atua com multiplicidade, tanto de pessoas quanto de áreas de negócio, e para fomentar a participação de todos vocês. Boa noite, Charles. Está de Belo Horizonte, a nossa palestrante também está em Belo Horizonte. E para fomentar a participação de vocês, estou vendo aqui no chat, a gente vai, ao final dessa palestra, sortear esse livro, que também é outro motivo de orgulho para nós, foi lançado esse ano pela editora Juruá, que é uma editora bastante conhecida no meio acadêmico. Eu sou uma das... peraí, vamos ver. Agora sim está aparecendo. Eu sou uma das coautoras desse livro, tá? Juntamente com outros sócios da Russell Bedford. A Vanessa não está ainda nesse livro, mas ela vai estar num dos próximos. E vamos ao que interessa, né, Vanessa? Próximo slide, apresentar um pouquinho mais da Vanessa para vocês. Ela é nossa sócia de auditoria, da nossa regional Rio de Janeiro, Minas. Ela fica baseada em Minas Gerais, como eu falei antes. Ela é formada em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Newton Paiva e também pós-graduada em Perícia Contábil pelo mesmo Centro Universitário. Ela tem MBA em FRS pelo FPCAF e também em Tecnologia para Negócios pela PUC. Atuou basicamente, né, nesses mais de 15 anos em auditoria nos setores de construção civil, indústrias, consórcios, energia elétrica, além de ter todas as certificações pertinentes à profissão, né, de contador e auditor, que são o CRC e o CNAE. E ela hoje, né, a nossa estrela, vem trazer esse tema, né, que é bastante atual
envolve sim a auditoria, mas também a auditoria na nossa atualidade, principalmente para o futuro. Então, eu deixo a palavra para a Vanessa e fiquem à vontade para interagir conosco pelo chat, perdão. Pode passar, Vanessa. Muito obrigada aí pela apresentação. Muito boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento aí da nossa Quinta da Educação, da Russell Bedford. Vamos ficar aqui conversando hoje sobre um tema que é muito relevante, né? Que é a inovação, que são as transformações nos trabalhos de auditoria, né? Espero que todos aproveitem. Hoje nós vamos falar sobre o futuro dessa profissão, das nossas atividades, dos nossos trabalhos no cliente, como que o cliente interage conosco com essas novas tecnologias. Enfim, a gente espera que seja um evento de muita troca e que seja muito bacana para todos, né? Há alguns anos, gente, a tecnologia, junto com o uso dessas ferramentas disruptivas, né, ela vem transformando aí diversos setores. E na auditoria, essa mudança de paradigma, ela não seria diferente, né? A tecnologia, ela mudou o mundo completamente e vem transformando a forma como que a gente vem trabalhando nas auditorias, na contabilidade. Então, com as novas ferramentas, a auditoria, ela está hoje, vamos dizer, num outro patamar, né? Com maior qualidade, com maior consistência. Hoje nós conseguimos oferecer a máxima eficiência aos nossos clientes, com ferramentas inovadoras, com ferramentas disruptivas, que possibilitam automatizar, né, esses procedimentos, para a gente estar auxiliando as nossas equipes em campo, as nossas equipes de auditoria. Então, essas inovações digitais, elas possibilitam uma coleta automática de dados, né, de realização de auditoria integrada, de auditoria mais completa, menos suscetíveis a erros, e com mais tempo para análise avançada de dados. Então, eu acho que falar desse tema, né, que tem tanto afetado a nossa vida, a nossa rotina, incluindo o momento de pandemia, né, que é o impacto da inovação, que é a transformação digital na contabilidade e na auditoria. Então, nossa agenda hoje, eu vou falar de uma forma até rápida, né, por conta do nosso tempo, mas eu vou tentar trazer alguns assuntos que a gente chama de tendências, né? São assuntos mais comentados, são tendências que estão no mercado de tecnologia. Então, vou falar um pouquinho do que a gente tem, né? Quais as tecnologias que estão impactando a nossa vida como auditor, na execução dos nossos trabalhos, e depois eu vou fazer uma sessão aí, depois a gente vai abrir para quem quiser fazer as suas considerações. Então, aqui no slide, eu trago algumas exigências do mercado anterior, né, que a gente tinha algumas qualificações, né, para o auditor, que era a questão da qualificação técnica, o auditor tinha que ter uma visão de negócios, habilidade de comunicação, ele tinha que saber trabalhar em equipe, ter um pensamento estratégico, e com toda essa revolução, com todas essas mudanças que estão ocorrendo, além desses itens, hoje a gente tem outras exigências, né, no nosso mercado atual. Hoje, além de todas as técnicas que o auditor tem que ter, ele tem que ter um conhecimento sobre as tecnologias, né? Ele tem que ter uma visão estratégica, eu tenho que saber um pouco sobre a inteligência artificial, eu tenho que saber sobre análise de banco de dados. Então, hoje a exigência é muito maior, né? Com todas essas mudanças que ocorreram e que vêm ocorrendo, né? Principalmente em função de pandemia que a gente está vivendo, infelizmente, até hoje. A profissão da auditoria... Desculpa te interromper rapidamente. Na verdade, a gente tinha essas exigências, a gente continua tendo e a gente continuará tendo. A questão toda é que a pandemia, quem não estava preparado para a tecnologia, para ter que lidar com seu cliente de forma virtual, a ter que lidar com ferramentas virtuais, teve que ser obrigado e
quem não se adaptou ou não se adaptar, fatalmente vai estar fora do mercado. Exatamente porque a tecnologia assumiu uma posição de importância nas nossas vidas, não só enquanto auditores, mas qualquer pessoa, que a gente jamais poderia imaginar que em pouco tempo isso seria possível. Então, é bem engraçado falar sobre isso, porque eu já tenho aí tanto tempo como a Vanessa também tem a auditoria, e uma coisa que sempre me foi dita era de que quem não é visto não é lembrado. Só que a forma de ver hoje em dia é muito diferente do que era antigamente. A gente tinha que estar fisicamente no escritório, os sócios, os gestores tinham que ver a gente ali no dia a dia, como se fosse sinônimo de trabalho bem feito ou de trabalho sendo executado. E hoje em dia a gente sabe que não necessariamente a pessoa está fisicamente no local, o trabalho está sendo feito, está sendo bem executado. Então, a tecnologia ela vem para quebrar esse tipo de paradigma. Né? O Arthur está colocando aqui no chat para a gente. Hoje estamos vivendo uma nova era, a era da transformação, onde a característica de rede está sendo conectada, seja dados, interfaces, pessoas ou experiências. E é isso mesmo. Então, o auditor, ele não... assim como o próprio contador, né, já que é a nossa raiz de conhecimento, ele não é mais aquele débito e crédito, né? Com a 11638 e entre outras normas que vieram de convergência, trouxe mais a essência sobre a forma. Então, isso com certeza vai estar nas falas aí da Vanessa. Então, só para fazer esse adendo e colocar esse pouquinho de similaridade aí para os nossos participantes aqui. Antes, né, a profissão da auditoria, ela sempre foi muito condicionada à amostragem, né, nos nossos testes. A gente vai falar mais para frente, nos próximos slides aí que eu vou passar, com essa aprimoração que a gente tem dessas ferramentas tecnológicas ocorrendo aí em tempo real, hoje a gente consegue testar 100% de rúbricas contábeis, né? Então, isso facilitou bastante a vida do auditor. E isso trouxe alguns benefícios, né? A questão da segurança, a questão da qualidade das informações, dados muito mais consistentes, mudanças aceleradas dentro das organizações. Então, isso aqui é assim, os principais benefícios, né, que a gente viu com toda essa transformação. Aqui eu trago algumas palavrinhas que a gente chama de tendências, que são assuntos mais comentados dentro do mundo, nas mídias sociais, entre as empresas, né, entre os CEOs aí. Essas palavras hoje, elas são as palavrinhas mais usadas no nosso mundo, vamos dizer, digitalizado. Então, aqui dentro delas, o que se conecta aqui com a palavra de inovação para a transformação digital, lógico que a gente tem vários assuntos, né, que são conectados, mas um deles aqui é o Data Analytics, que eu vou explorar um pouquinho o conceito do Data Analytics, que seria um processamento massivo de dados, estruturado ou não, né, que a gente chama. E, na verdade, o Data Analytics, ele já era uma tendência, né? Ele continua, e eu acho que ele vai continuar aí na tela, no search aí, por muito tempo ainda. Nós temos a robotização. O que é a robotização? Nada mais é do que a gente transformar processos que são manuais em processos mais inteligentes, processos mais rápidos, processos mais seguros, dentro de uma cadeia, dentro de uma escala de eficiência, para que nós possamos gerar negócios aí com um custo muito menor. Nós temos aqui a segurança cibernética, ou cybersecurity. A gente vai falar um pouquinho disso, acho que tem uma curiosidade importante aqui que eu queria até trazer para vocês. Estima-se, né, que até o final de 2021, vamos ter pelo menos 60%, né, de toda a população mundial com acesso à internet. E dentro disso, nós vamos ter quase 21 bilhões de dispositivos conectados. Se a gente for pensar nisso tudo em termos de segurança de dados, é bem relevante. E desses 21 bilhões de dispositivos, 5 bilhões, basicamente,
estima-se que serão dados roubados de pessoas. A gente vê muito, a gente sempre conhece alguém que caiu no golpe do WhatsApp ou que caiu no golpe do Pix. Então, o cybercrime, ele é uma tendência e, ao mesmo tempo, precisa se investir para combater o cybercrime. Então, as discussões de LGPD, todas as discussões que estão nos seus fóruns locais para cada país, ou em um fórum mais abrangente, né, como o conceito do cybersecurity, que é o conceito mais global, elas vão ser cada vez mais importantes para a gente discutir. Então, a segurança cibernética, ela é e ela vai ser um assunto extremamente relevante para os próximos anos, como ela já tem sido há alguns anos aqui. Então, dentro do Brasil, por exemplo, a gente tem a nossa Lei de Segurança de Dados e a gente tem alguns desafios aqui, enquanto ela está dentro do processo aí de adaptação, de adoção. Acho que isso vale para todas as empresas, né, dentro dos seus RPs, dentro dos seus ambientes de controle. A gente tem a discussão da inteligência artificial, que passa aqui por todos os caminhos, né, desde a mais simples até a mais sofisticada, entre outras tecnologias. Temos discussão de produtividade e agilidade, os métodos ágeis de processo, como que a gente transforma tudo isso, né? Esse uso da tecnologia para reverter uma melhor produtividade de operação, usando métodos ágeis para desenvolvimento, para controle das nossas demandas internas. Então, temos a discussão da disrupção, que é uma inovação por si só, pensar numa forma de fazer diferente. O que a gente faz hoje, né? Ela não se limita de forma nenhuma à tecnologia, tá? Está muito mais ligada, muito mais limitada num conceito de pensamento, que é muito mais pensamento, a disrupção. Trago aqui também, nas minhas palavrinhas de tendências, o Power BI. O Power BI, ele é como que a gente consegue fazer de uma forma bem mais rápida, de como que a gente consegue trazer informações, trazer dashboards, trazer dados bem ágeis, né? E transformar, fazendo que dentro das empresas, né, a gente tome decisões rápidas. Então, existem algumas discussões regulatórias, tá? Os reguladores, de uma forma geral, para cada segmento, tem um impacto regulador. Nós temos os nossos reguladores, como, por exemplo, CVM, Banco Central, SUSEP, CFC, Bracon, mas no campo dos auditores, todos os reguladores, eles também olham para essas tendências. Então, para essa transformação digital, pensando em como que nós vamos regular isso? Como que nós vamos interpretar isso? Como que nós vamos garantir que isso seja feito e que essa adesão dessa transformação digital seja mais coerente entre todos? Então, isso também está na pauta dos reguladores, tá bom, pessoal? Por último, aqui os dois tópicos que eu coloquei aqui é o crescimento e a pandemia. Eles já deixam uma deixa aqui para a gente, eu vou falar um pouquinho nos próximos slides de como que o mundo tem visto, como que o mercado tem visto isso. Tem o ESG, que talvez de todas as palavrinhas aqui, acredito que é até mais recente do que a pandemia. Acho que o ESG é o assunto do momento. Então, existe uma grande preocupação das pessoas em como que as empresas, como que o mercado, como a economia, como que vamos mostrar isso para o ambiente, né? O que a gente fala ali de ter um ambiente, de ter um reconhecimento da sua marca, de ter uma marca limpa para ter a questão governamental muito melhor tratada, como que eu reverto o que eu ganho para o meio ambiente, para o governamental. Isso é a grande pauta das empresas, né? Como elas revertem o que elas fazem, para que essas 3 letrinhas aí, como que isso reflete na marca. Então, acho que isso vai ser a pauta do futuro. Isso vai ser um novo ativo intangível daqui a pouco aí no mercado. Então, assim, essas tendências, né, elas traduzem tudo que a gente vem escutando, tudo que a gente vem vivenciando, principalmente agora nesse mundo digitalizado, né? Vou falar um pouquinho também nos próximos slides aqui da digitalização acelerada,
que foi causada, né, pela pandemia. Acho que questões de ataques que aumentaram demais nesse período de pandemia. É um tema bem quente na questão da tecnologia, mas todas essas questões, todas essas palavrinhas, essas tendências são muito relevantes para a gente, né? O processo de digitalização que a gente teve que entrar, nesse trabalho remoto, nesse modelo de cadeia de distribuição, que a gente fala, né, o supply chain aí, muito mais acelerado, muito mais sofisticado. Então, a gente criou um novo modelo de gestão, a gente entrou num modelo de gestão de venda, inclusive no modelo de gestão de compra, e a gente mudou o nosso modelo de negócio, né? Então, o negócio tradicional a gente mudou, e essa aceleração ela está colocando a gente em outras discussões. As discussões principais hoje talvez seja como eu melhoro o meu nível de conexão, como que eu trago tecnologias mais sofisticadas para ser mais rápido, para ser mais ágil, mais eficiente, como que o 5G vai me impactar no futuro, por exemplo, como que eu crio desenhos de aliança no mercado. Então, essas transformações propiciou a criação de um novo modelo, um novo fluxo de receita. Então, a gente falou primeiro ali do modelo operacional, que tem mais a ver com a cadeia logística, né, e aceleração. Aqui já estou falando do segundo tópico, que é o modelo digital. Ele gerou um novo fluxo de receita. Eu tenho um canal de vendas que ele é online. Eu tenho uma remodelagem do meu fluxo de negócio digital, que ele tinha uma proporção muito menor e que agora ele está ganhando muito mais relevância. Talvez, em alguns casos, ele virou o canal principal, em outro, mesmo que ele não vire o canal principal, ele virou um canal relevante, e isso gera o quê dentro dos balanços das empresas? Para nós como auditores, para nós como contadores, né? Para o mercado de uma forma geral, isso gera um novo fluxo de receita, né? Uma nova linha dentro do balanço. Então, nós temos uma linha que é a linha de venda do meu canal digital. Eu vou ter uma linha do meu custo, né, que é o meu custo com o canal digital, e assim por diante. Então, isso tudo revela aceleração expressiva na criação de uma nova força de trabalho, né, impulsionado por quê? Pela automação, pela inteligência artificial. Então, essa aceleração expressiva, né, na criação de uma nova força de trabalho, que eu quero dizer com isso? A gente tem qualificação, incluindo, porque não necessariamente as empresas, de uma forma geral, isso nos inclui como auditores, como contadores, economistas, administradores, inclui uma força de trabalho geral. A gente criou um novo modelo de força que ela precisa ser mais treinada, né, em tecnologia, ela precisa conhecer melhor dos limites tecnológicos. Eu preciso saber, eu preciso conhecer melhor das vantagens tecnológicas para poder tomar benefício desse novo mercado. Então, a automação e a inteligência artificial, elas também remodelaram em algumas empresas o conceito do profissional, o conceito do colaborador, do funcionário, o nome, né, que cada um entenda melhor para a sua organização. Esse uso da automação e da inteligência artificial, ele fez o seguinte: ele fez com que a gente precisasse se adaptar às pessoas, que a gente precisasse dar treinamento, porque não adiantava simplesmente eu ir lá dentro da minha organização e trocar todo mundo, e agora contratar apenas as pessoas com alta especialização em tecnologia. Não é isso, né? A tecnologia, ela está quebrando, ela quebrou e está quebrando um novo paradigma. E quando a gente fala o seguinte, quem precisa entender de tecnologia é só o time de TI? Aí eu pergunto para vocês que estão me ouvindo, é só o time de TI? Acho que todo mundo sabe essa resposta, né, Vanessa? O auditor que não tem o mínimo de conhecimento tecnológico e que acha que o cash vault ele vai continuar sendo como sempre foi feito, eu acredito que está sendo bem enganado, porque até foi uma questão que você comentou no início, né? Que o auditor ele deixa de seguir uma amostragem
para ter a possibilidade de analisar 100% dos itens se ele quiser. Tá? E isso é uma realidade porque a tecnologia está trabalhando para permitir que isso possa ser possível. Né? É uma discussão já antiga, né? Eu acho que essa discussão ela até vem antes da mudança tecnológica, né? Acredito que todos nós precisamos entender o mínimo de tecnologia, todos nós precisamos entender o mínimo das ferramentas que possam nos auxiliar nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, né? Isso aqui é um pouco da história da conexão entre automação, inteligência artificial e as pessoas, né? O Ronaldo está colocando aqui para a gente no chat. Antigamente, papel de trabalho era de fato uma folha de papel, era um papel mesmo de trabalho. A Cristina está colocando um pouquinho, né, Ronaldo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Cristina está colocando aqui, entendo que nós, auditores, temos que ter o entendimento da TI do cliente, inclusive para avaliar os impactos e os riscos para a auditoria. E isso é muito claro. Quanto mais tecnologia o nosso cliente tiver, quanto mais tecnológicos eles forem, mais exigem que nós também tenhamos esse conhecimento e saibamos diferenciar uma série de nuances e interfaces, né, que de fato vai gerar informação financeira. Então, por exemplo, a gente falava de livros contábeis, livro razão, agora a gente tem SCD, SCF, e se, né, o sistema da Receita Federal, você consegue puxar as informações de notas fiscais, os livros estão todos ali. Né? Então, você consegue trabalhar muito mais a informação no âmbito total, apesar de que o auditor ele tenha na norma, né, e é requerido que ele faça uma amostragem, mas ele tem a liberdade de que, se ele quiser, ele pode analisar uma tendência de uma conta ou de um grupo de contas de maneira completa, porque ele vai ter toda a base de dados disponível para que ele possa fazer esse tipo de análise. Mas aí eu vou deixar a Vanessa falar um pouquinho mais no próximo slide sobre essas mudanças, principalmente algumas, né, como o papel de trabalho, entre outras, para que a gente entre um pouquinho mais nesse detalhe. Eu sempre brinco, né, que antigamente a gente fazia eventos, né, a gente até gastava dinheiro para entender assim, de como trabalhar remotamente, como que eu vou fazer um teste remotamente, né? E hoje a gente está aí trabalhando, está tudo funcionando perfeitamente. Claro, né, precisou se investir em banda, em internet, em conexão, mas não de nos catequizarmos a trabalhar remotamente. Então, assim, essa questão da gente ir para o mundo remoto, acho que foi um dos maiores desafios de todas as empresas, né? Lá em meados de março do ano passado, quando a pandemia de fato se intensificou aqui no Brasil, né? E as ações de isolamento também. Acho que a gente, entre clientes, a gente teve diversas situações, empresas que já estavam adaptadas de alguma maneira, empresas que tinham um apelo mais tecnológico de alguma forma, mas em contrapartida, a gente tinha empresas que a realidade era de muita gente, que sempre foi, na verdade, trabalhar em postos físicos, né, de computadores nas estações de trabalho. Essas empresas, elas acabaram tendo que mudar uma força-tarefa, né, de escritório para ambientes remotos, em questão assim, de semanas, né, milhares de posições, a gente acompanhou aí vários clientes nessa jornada, tendo que fazer investimentos em link, em VPN, em ferramentas de videoconferência. Então, assim, teve uma mudança drástica, né, vamos dizer aí. Então, acho que o lado positivo, lógico, a gente tem no Brasil uma carência de mão de obra, como eu falei anteriormente, né, mas a necessidade da formação, da gente trabalhar e colher os frutos positivos disso tudo que nós estamos passando, né? Então, aqui eu trago um pouquinho dessas mudanças, né? Hoje, é o que a Gisela até colocou, hoje a gente consegue fazer a amostra aí de 100% de receita, que a gente não conseguia fazer há algum tempo atrás. E aqui para o Ronaldo... Olha só, esse assunto está polêmico, tá? Aqui no chat, o pessoal está nervoso aqui com a sessão da amostragem. O Paulo Cereja também colocou algumas coisas aqui para mim na mensagem direta. E aí, auditor, vai olhar 100% mesmo? Gente, não é tudo que o auditor vai olhar 100%, até porque não tem como, tá? Mas, quando a gente fala de Open Bank, a gente fala aí de indústria 4.0, a gente fala de blockchain,
A gente fala de uma série de coisas que você não necessariamente vai estar ali, vai saltar os olhos, né? Você, por exemplo, você não vai precisar fazer uma circularização de banco, porque, por exemplo, uma criptomoeda, todo o sistema de criptomoeda, tudo o que acontece no Open Bank, você não tem a visão do terceiro te passar a informação. Essa terceira pessoa somos todos nós. Assim como o usuário daquela informação, né, o detentor daquela conta, daquela transação, ele tem acesso àquela informação, todos da rede são responsáveis e cientes e conseguem visualizar todas as transações que acontecem ali dentro. Quem transferiu para quem, para onde que foi. Né? Então, a tecnologia ela se aprimorou de tal maneira que, ao mesmo tempo que você tem um volume de informações muito grande e isso é passível de visualização, você também tem que cuidar, principalmente os reguladores, né, da questão do famoso rastro. Como é que se define o rastro nisso aí? Né? De onde que vem, para onde que vai? E essa sempre foi a maior preocupação dos reguladores. E por que a criptomoeda foi tão assim falada? Será que isso é confiável? Porque, na verdade, imagina como é que um regulador vai regular algo que todo mundo vê. Todo mundo acaba virando meio que regulador da própria ferramenta, da própria situação. E aí, quando a gente fala da amostragem especificamente, né, aqui complementando a Vanessa, já vou voltar a palavra para ela, a circularização de bancos e advogados, que a gente sabe que tem que ser de 100%, né, principalmente de bancos, visando a mitigar risco de erro e fraude, né, e principalmente fraude, a gente sabe que clientes, fornecedores, tanto para circularização, despesas, receitas, você não necessariamente é obrigado a testar 100%. Mas, se você consegue ver 100% da transação, o objeto, a amostragem, ele perde o foco, porque você já consegue visualizar tudo. Então, atualmente, a maioria das empresas de auditoria tem usado a tecnologia, principalmente nas revisões analíticas, nos procedimentos, né, substantivos analíticos, porque você consegue fazer análise das tendências, né, e isso traz essa possibilidade para o auditor verificar transações não usuais. O Paulo Akaki está falando aqui, Gisela, tudo que você comentou, eu entendo que faz sentido, é bastante moderno. O que eu gostaria que fosse avaliado um pouco seria qual a regra, né, ISA ou NBC, que sustenta essa abordagem de amostra baseada em 100%. Na verdade, a gente não necessariamente é obrigado a não testar 100%, tá? A nossa auditoria, né, contábil, ela sim, ela fala da amostragem, mas não tem nenhuma norma que diga que o auditor não é obrigado, né? Não é obrigado a olhar 100%. Se eu entendo que aquilo ali é um risco, ou se eu tenho condições de avaliar 100%, né, sem correr um risco de sofrer overaudit ou prejudicar o trabalho, assim a gente pode optar por analisar 100% da conta. Né? Em muitos casos, a gente acaba validando 100% de uma conta, né, de um grupo contábil, porque, por exemplo, a receita do meu cliente é uma nota fiscal por mês. Né? Então, acaba que você consegue, é mais jogo você analisar 100% do que você olhar só uma nota em específico. Então, o julgamento do auditor, ele tem muita voz nesse sentido. Então, na verdade, a possibilidade de ter esse 100%, né, e fazer essa análise de tendência, que é o grande mote dessa disrupção tecnológica para os auditores. Passa a palavra. Não sei se era exatamente isso que tu queria, Kaki, mas, na verdade, nada impede que a gente olhe 100%, tá? O Marcos Ferreira está pedindo para ouvir um pouquinho mais sobre o Data Analytics nos procedimentos, né, e qual técnicas que estão sendo utilizadas no mercado. Nós vamos falar mais um pouquinho aí à frente. O assunto é bacana, né? O assunto se a gente pudesse, a gente falava a noite inteira, mas nos próximos slides a gente vai passar as principais ferramentas utilizadas, tá? Vou falar aqui um pouquinho da mudança, né? Que alguém citou aí no chat,
sobre o papel, né, quadriculado que a gente utilizava. Então, quando eu comecei na auditoria, lá em meados de 2005, né, eu utilizava o papel quadriculado de 13 colunas, não sei se é de conhecimento de todos, né? Então, a gente ia fazer uma apuração de lucro real manual. Aí você estava lá em outubro, novembro, o cliente chegava para você, olha, eu tive um ajuste, mexi no meu resultado, você tinha que voltar pagando aquilo tudo lá em fevereiro, lá no início do ano. Então, as coisas eram difíceis, as coisas não eram fáceis igual hoje, né? A gente botar na planilhinha de Excel, botar no sisteminha aqui, não. Antes era tudo no papel, era tudo manual, né? E eu trago aqui para vocês verem como que era mais ou menos um papel quadriculado desses, os PTs de auditoria que a gente utilizava. Tínhamos a nossa pasta AZ, né, que a gente colocava toda a documentação, que era a pasta permanente do nosso cliente, contratos, atas, alterações, extrato bancário, relatório, notas fiscais, tudo isso compunha essa pastinha nossa de AZ. Né? E aí a gente tinha nosso famoso malão, né? Quando a gente ia viajar, as equipes de auditoria morriam de vergonha, né? Porque tinha que despachar o malão. E o malão foi usado muito tempo, né? Para quem aí é mais antigo aí na auditoria, conhece o famoso malão. Trago aqui também o manual de contabilidade, que antigamente eu falava que era a minha bíblia de cabeceira. Né? A gente não tinha acesso à internet naquela época como a gente tem hoje, né? Informações tão rápidas. Então, era muito mais fácil eu pegar o meu manual e procurar alguma legislação, alguma norma que eu precisava, do que eu entrar na internet. Naquela época as coisas eram muito difíceis, né? E hoje aqui a gente trabalha apenas com um smartphone, com apenas um notebook, né? Então, a gente tem algumas aplicações de tecnologias que estão sendo utilizadas hoje, né? Que é a automação de processos, o Big Data, a robótica para confirmação eletrônica de saldos. Hoje a gente fala já em realização de inventários com drones, análise cognitivas, os trabalhos realizados nas nuvens, que eu vou falar um pouquinho, né? Que é o cloud. E aqui eu trago para vocês aqui só alguns conceitos para a gente entrar nos próximos slides, bem rápido, sobre automação. O que é automação? Que a gente pode extrair informações dos sistemas, permitindo uma análise muito maior das informações, né? Em seguida, aí a automação ela vai trazer maior agilidade, né, na interação com o cliente, redução de risco de extração de informações. Trago a tecnologia cognitiva, que ela permite uma análise estruturada, né, uma análise mais profunda das informações financeiras. E o que é essa análise cognitiva? São leituras de documentos, de atas, certidão negativa, conversão de texto para voz. Então, hoje a gente já existe essa plataforma, as empresas de auditoria, né, já têm essas plataformas que fazem essas conversões. Então, facilitou muito a nossa vida. Eu trago aqui o Data Analytics, que é um processo de análise de informações e aglomerações de dados para a qualidade da informação, para a qualidade da auditoria. E aqui trago um pouquinho, a gente já tinha falado sobre a circularização. A circularização hoje, ela está sendo feita de forma digital, né? Você ganha tempo, você permite uma maior confiabilidade e segurança com o meio ambiente. O tempo gasto no processo, ele diminui, né? E a gente tem opções de assinatura hoje que dá confiabilidade das informações, não tem custo nenhum para o cliente isso. A questão do drone, que ela já está sendo utilizada para inventários físicos, principalmente em lugares de mais difícil acesso, vou falar um pouquinho também. E a gente traz aqui também o cloud, né? Hoje a gente já trabalha no cloud, tem uma eficiência de troca de informação, o cliente consegue acompanhar todo o trabalho da equipe em tempo real, e tem a questão da segurança, né? A gente não fica transitando com o nosso malão, com a pastinha AZ, com o documento de cliente. Então, isso tudo hoje está em nuvem. A análise preditiva, o que ela faz? Ela faz um comparativo, né? Com os dados de período anterior, com os dados do período atual. Aqui são os 5 Is que a gente fala, né, do auditor do futuro.
o que o auditor tem que ter hoje, né? Além do que a gente já vem falando, ele tem que ter a inteligência, tem que ser intuitivo, tem que ter informação, ele tem que ser integrado e ele tem que ter ideias. Aqui tem algumas letrinhas, né, que já são conhecidas de algum tempo, não são necessariamente novas, mas um ponto que eu queria abordar é a combinação dessas tecnologias, né, é o que traz a força para as empresas, não diferente para nós, um propósito de como auditores, né, para a gente abordar essas tendências. Então, acho que se a gente puxar aqui uns 5 itens numa tacada, né, que é o Big Data. O Big Data é o conjunto massivo de dados, é um termo que já está aqui no nosso mundo há alguns anos, e é um grande repositório aí de dados que as empresas vão armazenando, decorrente das suas operações, decorrente de informações, de uma série de origens, né? Depois a gente tem o Data Analytics, que são as nossas tecnologias para que se interpretem esses dados armazenados no Big Data, para que se cheguem a conclusões, né, e a tendências. As ferramentas cognitivas, que eram em conjunto com a inteligência artificial, dão um sentido completamente diferente a esses dados que ficam armazenados pelo Big Data. Então, hoje a inteligência artificial ela está sendo embarcada, acho que se a gente trouxer para o nosso mundo de produtos, né, alguns tipos de produto, a gente vê a inteligência artificial sendo implementada em televisões, em geladeiras, e quando a gente traz isso para o nosso mundo de software, para dentro das empresas, em auditoria não é diferente, essa inteligência artificial ela permite que a gente tome decisões muito mais acertadas, né? Quando elas, junto com tecnologias cognitivas, que são aquela que é a tecnologia que permite uma interpretação mais humana da máquina, uma interpretação que tem uma capacidade de fazer leitura de documentos, de interpretação. Então, quando a gente traz isso tudo para um panorama aqui de auditoria, a gente está falando de olhar num volume massivo de dados, né? De fazer análise de população, que a gente falou há pouco tempo, de 100% de dados, de extrair tendências, de fazer as melhores críticas, né? Fazer julgamentos mais apropriados. Então, todas essas tecnologias, elas vêm sendo implementadas de anos e anos atrás, em vários processos de auditoria, e elas começaram lá atrás com data analítica de muitos anos atrás mesmo. Talvez alguns de vocês que são auditados já devem conhecer muito da ferramenta como a IDEA e o ACL, dos auditores conversando sobre isso, né? Essas ferramentas do Data Analytics, elas eram extraídas de tabelas de Excel, né? Hoje todo esse volume, essa conexão fica mais fácil com os ambientes, essa inteligência artificial. Então, a gente extraía dados de contas a receber, de contas a pagar com a ID e com a CL. Hoje não, hoje a gente já tem essa integração de dados, né? Depois a gente vai aqui para o mundo do cloud, que é um caminho para muitas empresas, acho que sem volta. Isso significa da gente ganhar flexibilidade, escalabilidade, um acesso muito mais fácil, né? Todos os nossos dados ali, muitas empresas migraram para o cloud nos últimos anos e muitas vão migrar. Esse movimento, do ponto de vista de auditoria, ele, para a função da auditoria, olhando para as empresas, ele traz uma questão adicional, né? Ele traz uma questão de avaliar os pontos de segurança nesse ambiente de cloud, dependendo de modelo, de forma que ele é utilizado, como que ele é configurado. Essas questões de segurança envolvidas podem trazer alguns riscos adicionais, mas do ponto de vista do uso do cloud pela auditoria, é também um caminho sem volta, né? Muitas das auditorias, elas já migraram para esse tipo de ambiente. Nós aqui na Russell não fomos diferentes, estamos nesse caminho, e o que nos permite uma conexão muito melhor entre as equipes, né? Entre uma colaboração muito melhor entre as equipes trabalhando ao mesmo tempo, em projetos, principalmente durante esse processo de pandemia, foi fundamental para que a gente tivesse pessoas aí do país inteiro trabalhando em conjunto, em engagements, né? Em seguida, aqui é o RPA, essa sigla é uma sigla, né, do robô, que indica que os processos de automação
Não é por meio de robô, a gente trabalha elas em conjunto com o nosso processo Data Analytics e o Big Data. O RPA, ele, diferente de um processo de automação comum, ele significa tornar uma atividade manual e tornar ela automatizada. Então, aquela rotina, importa um arquivo de algum lugar, executa uma análise, clica no botão, o RPA, ele permite que se faça tudo isso de uma maneira muito mais integrada. Então, existem diversos testes de auditoria, né, que eles podem e já estão sendo automatizados, podem ser utilizados aí por meio dos RPAs, e aí a gente tem que fazer um investimento aí massivo, né, nessa questão. O cybersecurity, que a gente comentou um pouquinho no início, o cyber é algo que já vinha em muita expansão, quando a gente falava das leis de proteção de informações internacionais, que vieram antes do Brasil, antes da LGPD. Depois, com o início do processo de pandemia, houve um aumento muito grande de ataques, muito causado pelo movimento, né, que as empresas fizeram de forma acelerada por esse mundo digital. Muitos desses movimentos eles não foram feitos com a proteção mais adequada, com o melhor compliance possível, porque precisava ter sido feito rápido. Isso acabou expondo, então, as empresas a deficiências nesse ambiente de proteção, nesse ambiente de cyber. E associado a isso, obviamente, o próprio ataque ele aumentou, né? Então, as empresas ficaram expostas a vulnerabilidades, né? Aumentou e tornou assuntos de cyber muito mais quente, né? Que a gente fala que hoje é uma das tendências. Então, acho que dessa linha das novas tecnologias, a última que eu deixei aqui foi a questão do drone, é algo que a gente vem experimentando no mundo da auditoria. O drone, hoje, ele serve para aquele bom e velho processo de inventário, né, onde a gente consegue fazer de uma maneira muito mais eficiente a contagem dos itens no processo de inventário, principalmente aqueles de mais difícil localização, aqueles espalhados em uma área muito mais abrangente. Acho que todas essas tecnologias, elas se conectam, né, no contexto. Acho que uma acelera o processo, a outra acelera a comunicação. Então, o Big Data, a informação disponível, data analítico, como que o processo, junto com a inteligência artificial, o cloud, como que eu transmito isso, como que eu armazeno isso. Então, como que a gente conecta tudo isso? E essas tendências para o futuro, elas fazem exatamente, elas melhoram ainda mais a velocidade, né? O legal de pensar de pensar num momento de blockchain, quando você tem modelos de livros conectados, se a gente fosse pensar no contexto aqui do auditor, a cadeia de lançamentos toda conectada, e o 5G, que vai dar uma velocidade aí infinitamente maior para as nossas conexões, né? E assim por diante. Então, acho que isso tudo muda pesadamente o modelo da auditoria, o modelo da contabilidade, como que a gente responde a essas tendências, né? Então, essa é a grande sacada e que eu trago aí para um negócio centenário que é o nosso, que é a auditoria, né, pessoal? Isso, o pessoal está querendo aqui alguns exemplos e alguns nomes, talvez, de software que os auditores, né, têm usado. Eu vim de uma Big Four, não vou fazer biscoito para a Big Four que eu vim, estou brincando, mas a gente tem o Arbutus aqui, né, que faz esse Data Analytics com bastante precisão. Ele compila, né, todos os dados e a gente parametriza, né, essa palavra é muito conhecida aqui no nosso meio, a gente parametriza para que ele dê as informações daquilo que a gente precisa, né? Então, assim, a gente consegue ter uma visão do todo, né, e identificar anormalidades dessa população, colocar parâmetros para que ele selecione, por exemplo, quando a gente faz o famoso journal entries, análise de journal entries de lançamentos manuais, né? Que, na verdade, não só lançamento manual, hoje em dia, a gente também tem lançamentos automáticos que são muito bem desenvolvidos, tá? Existe muita gente especializada em fraudar em lançamentos automatizados. Então, assim, hoje em dia, a gente até nem procura tanto lançamento manual e a gente acaba indo também por tendências
de lançamentos automáticos, se é uma empresa totalmente tecnológica. Então, não faz muito sentido. Óbvio que o manual é sempre um risco, né? Tudo que a administração ela consiga transgredir os controles internos e faça isso normalmente manualmente, vai sinalizar o auditor. Mas o auditor, sendo mais tecnológico, ele vai precisar sair, né, do seu modus operandi normal e começar a enxergar, por exemplo, uma população 100% automatizada, né? Então, antigamente eu pegava um rasão geral e fazia o que a gente chamava lá na empresa de Scanning Analytics. Eu passava um olho assim no rasão geral para ver se tinha algum lançamento que, né, discordasse de algo daquela população como um todo. Hoje em dia, não, a gente tem sistemas, né, as Big Four desenvolveram, junto com a IBM, entre outras grandes corporações, sistemas próprios de auditoria, né? A gente também tem aqui uma tecnologia junto com o pessoal da Rentsoft, entre outras firmas. Se você sabe isso, é porque você também faz. Aí eu faço mesmo. Então, Charles, por favor, fecha teu microfone. Obrigada. Então, a gente acaba usando essas tecnologias, esses softwares, né, de maneira bastante assertiva, para que reduza cada vez mais o nosso trabalho enquanto auditores, para cada vez a gente ser menos cara crachá e mais julgamento, para, de fato, a gente utilizar a inteligência, né, para que a auditoria seja cada vez mais baseada em risco e não só no cara crachá, que era o que se fazia antigamente. Então, assim, a gente tem essas tecnologias hoje, né, para poder ajudar, principalmente nas revisões analíticas de tendência, porque você já tem ali dentro desse sistema, né, você consegue jogar toda a gama de dados ali e definir parâmetros. Eu gostaria de ver, por exemplo, eu acredito que o risco de fraude desse meu cliente, quando eu vou fazer uma imprevisibilidade, por exemplo, né, que a gente tem que fazer, eu acredito que esse meu cliente não tenha nada no sistema que rode final de semana, então, se tiver algum lançamento nos finais de semana ou em feriado, eu vou colocar para analisar e pedir documentação que suporte essa transação. Então, tudo vai também com que o auditor ele conheça cada vez mais o cliente e tudo que acontece sistemicamente, né? O auditor ele não pode ir para um cliente hoje em dia sem noção de tecnologia. Não pode chegar, era muito comum no início, né? Não, eu não vejo tecnologia, quem vê é o cara do TI. Então, o auditor não participava dessa reunião, então tudo ficava na mão do TI. Hoje em dia, a gente não consegue mais fazer isso, né, sem considerar a ajuda do TI e, de fato, participando, porque a gente só vai conhecer, de fato, o cliente quando a gente, né, acabar sendo um especialista em generalidades. A gente vai ter que saber de tudo um pouco, e principalmente de sistema, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Marcos Santos, olá, trabalho em uma multinacional de auditoria, gostaria de parabenizar pela palestra, com um tema bastante atual, que nos faz refletir sobre o dia a dia. Gostaria de saber quais as principais dificuldades que vocês enfrentam para inovar e conseguir aplicar essas tecnologias de maneira assertiva. Bom, você quer responder, Vanessa? Posso sim. Eu acho que se vocês me perguntassem isso, acho que 2018, 2019, né? Eu diria que a gente estava discutindo de como investir, né? E hoje nós já passamos por isso. A gente fez uma escalada, né? Aí pelas tecnologias, pelo portfólio de soluções, a gente fez uma escalada muito rápida de inovações. E hoje, qual que é o grande desafio, né? A gente tem várias discussões, eu diria um dos desafios qual será o próximo movimento no mercado em termos de tecnologia, em termos de transformação, porque o mercado está mudando numa velocidade imensa, né? Então, seria um dos pontos. A segunda, acho que é garantir que as pessoas também estejam na mesma velocidade da tecnologia. Por que eu digo isso? Porque hoje as universidades, né, de contabilidade, economia, administração, as universidades, de forma geral, elas não têm em seus currículos
isso ainda dentro, um formato padronizado, né? As pessoas não estão tendo uma formação padrão de inovação e tecnologia, para que todo mundo cresça no mesmo formato. Então, quando você pensa em investir, você precisa pensar em investir, mas você precisa treinar. Por quê? Você não tem no mercado hoje um mercado maduro suficiente que vão trazer essas pessoas com essa formação pronta para operar todas essas tecnologias. E nem só a formação, Vanessa, complementando, mas também a ferramenta ideal para aquela auditoria e com custo-benefício que vale a pena, né? Então, o que a gente vê hoje são muitas ferramentas que são pré-formatadas para atender o auditor nessas tecnologias, né? Para que a gente saia cada vez mais do input manual, dos Excel, dos Words, mas a gente vê que hoje, por a gente não ter tanta oferta, né, de empresas voltadas e criando isso para o mercado de auditoria, a gente tem muita pouca oferta, de fato, com custo-benefício que vale a pena. Tanto é que muitas empresas de auditorias, Big Four, elas atuam em conjunto com grandes empresas de tecnologia, né, fazem parcerias com IBM, Google, entre outras grandes, né, de tecnologia, para formarem elas mesmas o seu próprio sistema tropicalizado de auditoria, com aquilo que elas entendem, com os templates que elas já utilizam. Então, assim, existem aqueles produtos de prateleira, né, que a gente chama, já prontos, mas, fatalmente, cada empresa de auditoria ela vai precisar customizar e ela precisa ter grana para isso. A gente sabe que, principalmente no Brasil e outros países, né, existe uma dificuldade muito grande de a tecnologia entrar nesses países, principalmente pela falta de recursos, pela falta de entender qual é o custo-benefício disso, se pensa muito na questão, eu vou ser multado? Se isso não vai me gerar nenhum benefício, ou eu vou perder algum dinheiro, eu vou ser multado, eu não vou entrar nessa. Né? Então, a tendência, né, é que seja assim. O mercado também de auditoria não partiu, né, e não vai partir assim automaticamente para uma visão de 100% de análise. Isso vai demorar bastante ainda, até porque, para que isso seja possível, tanto o cliente quanto o auditor, eles têm que estar 100% tecnológicos. Então, não dá para fazer com uma cadeia que já está 100% tecnológica e outra cadeia que não. Principalmente as auditorias menores, os clientes menores, que ainda tem tudo muito manualizado, que ainda, né, tem problemas de budget, de orçamento, para tocar essa empreitada, porque isso não sai barato. Isso não sai barato. Certo? Vou passar aqui, na verdade, a gente está chegando aqui no nosso horário. Aqui, basicamente, o que a gente comentou, né? O que está trazendo essa nova geração aí para os auditores, para os consultores. Esse slide aqui, a gente consegue ver aqui o que a gente... o que o auditor, no momento atual dessa tecnologia, todo mundo trabalhando conectado, acho que isso aqui mostra exatamente uma nova geração de aplicação no nosso dia a dia, né? Pessoas conectadas, né? Pessoas de segmentos de tecnologia, com segmento de auditoria, com o expert de mercado, porque nós temos o cliente ali no meio, no centro de tudo, né? E temos que preparar e nos redesenhar para isso. Então, a gente tem que ter um know-how aqui todo, como que você participa dessas questões tecnológicas de mudança de informação. E aqui eu trago um resumo de tudo que a gente falou, né? Que a gente reagir à inovação disruptiva para impulsionar a inovação. A gente sai de uma auditoria paralela para uma auditoria totalmente integrada. Eu saio de uma auditoria por amostragem para uma auditoria de população completa, de ferramentas tradicionais para ferramentas dinâmicas, de coleta manual para automática, de menos tempo de coleta de dados para mais tempo em análises avançadas, e de processos manuais para processos automatizados e menos suscetíveis a erros. Então, isso aqui eu queria trazer o resumo, né, de tudo que a gente falou aqui de forma bem prática aqui. Deixo aí os meus contatos,
se alguém tiver algum interesse. E peço que vocês nos sigam, né? Sigam a Russell Bedford em nossas redes sociais. Agradeço a participação aí de todos. Gi, você tem alguma coisa aí para presentear alguém? Como é que Eu tá aí? tenho sim, como eu comentei com vocês, né, no início do nosso encontro de hoje, da nossa Quinta da Educação, a gente vai escolher uma pessoa, né, que participou bastante aqui no chat, ou mandando diretamente a mensagem para mim, ou para todo o grupo. E essa pessoa foi o Paulo Aracaki, tá? Vou deixar esse livro para ele de presente. Paulo, o nosso time de marketing vai entrar em contato contigo, tá? Para solicitar seus dados, endereço, para poder enviar o livro de presente para você. Vou tentar autografar aqui ele para ti. E pedimos também que, Editora Juruá, quem tiver interesse, está disponível, tá? No site da Juruá. E também sigam a gente nas redes sociais, não só a Russell, mas a Vanessa também, no LinkedIn. Eu também estou no Instagram, LinkedIn, Facebook. Onde tiver rede social, tecnologia, nós estamos lá. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Gi, Vanessa, antes da gente acabar, vou pedir que a foto. Vanessa... Isso, a foto. Isso! Pessoal, não saiam ainda. Então, gente, agora a gente vai tirar um print da tela. Esse print vai ser postado nas redes sociais da Russell. Quem quiser aparecer, agora é a hora. Todo mundo, sorrisinho para a imagem. Oi, Kari. Mais um, para eu tirar aqui o chat. Aí, perfeito. Muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação, por terem Obrigado aberto pelo as livro. câmeras. Até a próxima Quinta da Educação. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.